Hoje eu estou aqui em São Paulo, no escritório do Dr. Michel Temer, com uma entrevista exclusiva para vocês. Acompanhem comigo. Marhaba, eu sou a professora Karen Hayek, do programa Cultura Libanesa, e hoje eu tenho a honra de ser recebida pelo ex-presidente do Brasil, o Dr. Michel Temer, onde eu me orgulho pela descendência do senhor, pela descendência libanesa. Temos a maior honra que o senhor ocupou um cargo mais alto do nosso país. Fora a carreira política do senhor também, que foi maravilhosa, e o senhor vai contar um pouquinho pra gente sobre essa carreira política. E antes de tudo, eu queria agradecer ao Dr. Fawzi Hamouche, ele que conseguiu intermediar a nossa entrevista, e por ter recebido a nossa equipe, Ahlan Sahlan Fik, no nosso programa. Com muito prazer. Aliás, o Fawzi Hamouche é meu velho amigo, né? Ele me falou desse seu programa e eu tenho muito prazer em nós conversarmos um pouquinho. Isso. E para contar muito brevemente dos meus pais, né? Imagine você, e só para mostrar como o Brasil é um país de grande receptividade em relação aos estrangeiros, né? Meus pais casaram-se no Líbano, né? Tiveram os 3 primeiros filhos no Líbano, depois vieram para cá e aqui que tiveram mais 5 filhos, eu sou o último, né? Sim, e você veja que, sendo eu primeiríssima geração, né? Veja que eu fiz uma longa carreira universitária, uma longa carreira pública, chegando até a presidência da República, né? Com isso eu quero significar a grande recepção que o Brasil faz àqueles que migraram para suas terras, né? Este é um fato que eu enfatizo com muita frequência para dizer que o Brasil é um país realmente muito acolhedor em relação aos estrangeiros, né? Aqui a gente tem a maior comunidade libanesa do mundo, né? Estamos chegando a quase 12 milhões. Verdade. O senhor poderia falar um pouquinho sobre as diversas homenagens que foram feitas para o senhor no Líbano? Inclusive tem uma placa com o nome do senhor lá, né? De qual cidade o senhor lá, a família do senhor é do Líbano? Meus pais é da região de El Qura, a cidade é Tabura, é uma pequena cidade. E eu estive 3 vezes no Líbano, na verdade. Uma primeira vez como presidente da Câmara dos Deputados, uma segunda vez como vice-presidente da República, e eu iria até visitar quando presidente, mas daí não houve fórmula capaz de me permitir naquele momento sair do nosso país, né?
E afinal, nesta questão, nessa tragédia que houve na questão do porto do Líbano, né, o presidente atual me designou para esta missão humanitária no Líbano. A gente até ia perguntar para o senhor como foi a receptividade do senhor, como que o senhor recebeu essa missão por ser um libanês? Bom, em todos os momentos, nessas duas vezes anteriores, é claro que eu estive lá, naturalmente, com todas as autoridades, né? Especialmente lá na cidadezinha dos meus pais, eles colocaram na rua lá o meu nome, né? Isso. Como vice-presidente, até interessante, era vice-presidente Michel Temer, mas quando eu me transformei em presidente, eles foram lá e apagaram. Apagaram o vice, né? Um orgulho gigante pra gente. E deixaram lá presidente Michel Temer, né? E interessante, só para mostrar o carinho com que nós fomos recebidos lá. Nas duas vezes que eu fui, acho que a vila ela tem umas 1.500 habitantes, mais ou menos. Bem mas deram um almoço lá para 1.500 pessoas. Para a cidade inteira. Cidade inteira, nas duas vezes. E nesta última vez que eu fui, já, como disse, nessa missão humanitária, o objetivo foi, na verdade, levar medicamentos, enfim, alimentos, né? Nós criamos até um grupo aqui no Brasil, capitaneado por vários libaneses, né? Para arrecadação de valores, alimentos, até num dado momento, nós acabamos mandando depois cerca de 60 toneladas de alimentos para o Líbano, né? E naquele momento que eu fui lá, eu fiquei na verdade 24 horas, e naturalmente estive com o presidente do Líbano, com o presidente do parlamento, com o primeiro-ministro, né? Fiz uma reunião com as confissões religiosas lá na embaixada. Eu pedi para o embaixador para chamar sunitas, xiitas, maronitas e drusos, né? Foram todos lá, nós conversamos muito, numa missão, digamos assim, de quem pregava uma certa harmonia entre essas várias confissões religiosas para recuperar o Líbano, né? E também uma recepção muito calorosa, sem embargo da tristeza que havia naquele momento no Beirute e no estado libanês, né? Mas foram essas vezes que eu lá compareci, e sempre com muito agrado. E agora nas vezes que eu fui, você percebe, eu fui em visita oficial. E na visita oficial, você é muito cercado. Sim, né? exatamente. O meu sonho agora é, num dado momento, de fazer turismo no Líbano. Né? É importante. Porque o Líbano é um país tão maravilhoso, né? Desde Beirute, no norte do Líbano, no sul do Líbano, né? Fazer uma viagem turística é o que mais almejo nesse momento. Se Deus quiser, inshallah, né? Inshallah. O senhor fala árabe, não? Ana bifam shuai. É isso. Quando as pessoas falam certas palavras, eu sei do que estão falando, porque é um idioma muito familiar para mim. Sim, né? isso que eu ia falar. O senhor conviveu com o idioma, né? Sim, dentro de casa. Meus pais falavam naturalmente árabe, até levaram muito tempo para aprender o português, né? E minha irmã e meu irmão mais velho, que vieram do Líbano, nasceram lá, eles falavam correntemente o árabe. Eles vieram né? grandes. Vieram. Mas Minha irmã veio com... Meu irmão, dois irmãos meus vieram com 5, 6 anos. Mas a minha irmã já veio com uns 11 anos, mais ou menos. Então, falava o árabe. Falava fluentemente, claro. Como que é a participação do senhor na colônia libanesa aqui no Brasil? O senhor sempre está em contato com os descendentes, com a colônia? Muito contato. Eu era do interior do estado, né? Uma pequena cidade, em Tietê, mas lá havia seguramente acho que umas 15 ou 16 famílias libanesas. E eles tinham um costume muito saudável, né? Todo domingo havia um almoço na casa de um deles. Então nós nos reuníamos todos lá e aquela fartura, né? Que é a mesa libanesa. E alegria, né? E alegria. Sempre com música, com alegria. Claro, e dançando o tapque, né? Exatamente. Não é? E quando eu vim para São Paulo, claro que eu me enturmei muito com o pessoal da comunidade e agora mais do que nunca com o Marcos Arjur do Monte Líbano, com o Miled. O Miled mora aqui, mora no Líbano, exatamente, né? fica um pouquinho aqui, um pouquinho lá, né? Dois rápidos exemplos, o Zogby, enfim, um grupo imenso de amigos libaneses com os quais eu convivo permanentemente. Né? Isso é muito importante. E a gente sempre quer mostrar a nossa assim, a gente fala que a gente é descendente, eu sou libanesa, né? Eu sou nascida no Líbano, mas temos os descendentes, a partir do momento que a gente tem
a veia libanesa, o Líbano sempre está no nosso coração, né? Sempre presente. Por mais que a gente tenha nascido aqui, as pessoas tenham nascido aqui, que já é terceira, quarta, quinta geração, o Líbano é sempre vivo entre nós, né? No nosso coração. Verdade. E a gente tem que continuar cultivando isso, Claro, né? Sempre claro. para as novas gerações, principalmente, né? Claro. Meu pai sempre dizia, viu, que o Brasil era o país onde se fazia América. Exatamente. Fazer América significava desenvolver-se, né? Então ele tinha muito apreço pelo Brasil, mas guardava todas as raízes do Líbano. Minha mãe me contava dos pêssegos maravilhosos que havia, das frutas maravilhosas do Líbano, né? As frutas são maravilhosas. Então isso significa que no espírito deles estava sempre presente o Líbano, né? Com certeza. E o que a gente fala, a gente sai do Líbano, mas o Líbano não sai da gente isso nunca. Mesmo. É isso mesmo. Muito bem. O senhor ocupou o cargo de presidente da República, né? E acredita que o Brasil ainda é um país para recomeçar uma nova vida com os imigrantes, por exemplo? É claro que não tanto quanto no passado. Como antigamente. Porque no passado, você vê, meu pai veio para cá, ele veio antes da minha mãe, né? Ele chegou aqui em 1900, imagina você, 1925 mais ou menos. Não é? É claro que naquele tempo muita gente queria vir para o Brasil e sequencialmente, ao longo dos anos, muitas nações vieram para cá. Você vê que a nação brasileira é formada pela amálgama, pela mistura de várias comunidades, entre as quais a libanesa. Nós conversávamos antes, hoje está atingindo quase 12 milhões de descendentes. Aliás, numa das vezes que eu estive no Líbano, conversando com o presidente do Líbano, ele brincou comigo. Ele disse, olha, você é mais presidente do Líbano do que eu, dos libaneses, pelo menos. Exatamente. Porque nós temos aqui 5, 6 milhões, Isso. vocês têm lá 10 milhões de descendentes. É verdade. Né? Então, agora, digo a você, neste momento, no exato momento que nós estamos falando, já não vejo tanta possibilidade das pessoas virem para cá e prosperar. Não é? Eu mantenho otimismo, eu acho que o Brasil é capaz de superar toda e qualquer crise, né? E nós vamos superar essa crise que nós estamos atravessando, mas ainda é um país onde ainda se consegue desenvolver, né? Acho que ainda é assim. O sonho da maioria, não vou dizer que todos os libaneses, mas da maioria dos libaneses é vir ao Brasil, né? Sim. A gente tem umas cidadezinhas no Líbano que são um mini Brasil, né? Que eles falam português fluente, né? Umas cidadezinhas no Vale do Picá, né? Que é falado mais o português do que o árabe. Entendi. Então essa relação Líbano-Brasil, tanto lá quanto aqui, é muito forte, né? Muito forte. Historicamente muito sólida. Né? Sim. Aliás, nesse episódio que eu fui nessa ajuda humanitária, o primeiro presidente que foi lá foi o Macron, que é presidente da França, né? Que tem fortes ligações com o Líbano. Com certeza. O segundo, logo em seguida, foi o Brasil, por meu intermédio. Né? Verdade. E eu acho que, realmente, por isso que os brasileiros, quando vão ao Líbano, mesmo não sendo descendentes libaneses, são muito bem recebidos. Né? Com certeza. Porque as pessoas sabem das ligações profundas que o Líbano mantém com o Brasil. Né? É verdade. Bom, quero agradecer ao senhor por ter disponibilizado o seu tempo para o nosso programa, que é muito importante para a gente. Temos o orgulho por ser libaneses e por ter o senhor como um presidente do Brasil. É um orgulho gigante pela descendência do senhor. Seja muito bem-vindo no nosso programa. Muito obrigado. E gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os libaneses e descendentes de libaneses como um libanês. Olha, em primeiro lugar, uma mensagem de orgulho, de um lado, por ter entre os meus ascendentes, né, meus pais libaneses, como acabei de dizer. Outra palavra de gratidão ao Estado brasileiro, por aquilo que ele proporciona aos estrangeiros, particularmente aos libaneses, né? Em terceiro lugar, que nós possamos incentivar a cultura líbano-brasileira. Você está num canal de cultura libanesa e eu me recordo até que lá em Beirute eu inaugurei um centro cultural Brasil-Líbano, né? Numa das vezes que eu fui lá. Né? Porque a minha palavra é de muita gratidão ao Brasil e ao Líbano e também uma palavra de otimismo, sem embargo de nós estarmos atravessando dificuldades no presente momento, mas eu dizia há pouco que o Brasil supera toda e qualquer crise. E o Líbano também, né? E o Líbano igualmente. Líbano com dificuldades extraordinárias agora, mas vai superá-las. Eu não tenho a menor dúvida. Ainda recentemente eu liguei para o ministro das Relações Exteriores, que é o Carlos França,
que esteve comigo, ao meu lado, na presidência da República, pedi para ele receber a embaixadora do Líbano, porque eles estavam com grandes dificuldades até nos hospitais, né? Falta de remédios, medicamentos, ainda, né? etc. E o Estado brasileiro, em face dessa provocação que nós fizemos, está cuidando neste momento de verificar se manda medicamentos para lá. Né? Realmente estão precisando de muita ajuda lá. Mas muito obrigado pelo seu convite. Nós unidos aqui, com certeza a gente consegue, de pouquinho em pouquinho, ajudar os libaneses. Seguramente. Obrigada. Muito obrigado também. Trouxe um presentinho para o senhor. Ah, pô, muito obrigado. Da Alia Sweets, Sartén. Espero que você goste. Doce árabe, né? Vou gostar, seguramente. E agradeço mais uma vez por nos receber aqui. Muito obrigado. Foi um prazer. Muito grato. Obrigada. Felicidades, viu? Obrigada. Prazer aqui.